Eu gostaria de chamar agora os nossos comentaristas, Paulo Pousonoff, direto de Curitiba, e o Felipe Bueno aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Bom, vou começar com você, Pousonoff. Assim, canja de galinha não faz mal a ninguém? É isso aí? As autoridades entenderam essa necessidade de frear essas festas de fim de ano, mas isso não vai impactar na economia? Boa tarde, William, Mariana, Felipe, boa tarde a todos. Olha, William, é até difícil de falar sobre esse assunto de novo. A gente está aqui no final de 2021 e algumas autoridades aí, eu estou sentindo no ar, estou sentindo esse cheirinho de lockdown, de medidas restritivas novamente, por conta de um pânico, né? A verdade é essa, o fato é... tudo o que se sabe sobre essa nova variante é que ela causa sintomas leves, não há notícias aí de mortos e nem de grandes quantidades, né, de mortos por conta dessa variante Ômicron. Então instaurou-se o pânico entre as pessoas. Esse conhecimento científico é sempre muito complicado, né, de ser transmitido, informações científicas às pessoas, então instaurou-se o pânico e desde lá de 2020 os governantes adoraram o controle, adoraram essa sensação de controle, de que eles podem fazer alguma coisa. Acho que 600 mil mortos no Brasil não serviram para deixar claro para as autoridades que elas são, em grande medida, impotentes diante desse vírus. Então, de repente, eles fingindo ou querendo mostrar serviço, querendo mostrar que estão fazendo alguma coisa, ficam aí enxugando o gelo, propondo medidas como esse passaporte vacinal para viajantes, que a gente sabe que não serve para muita coisa, porque as vacinas são importantes. Eu já me vacinei, vou tomar a dose de reforço de vacina, recomendo que todo mundo se vacine. Mas já ficou bastante claro que a vacina não impede totalmente a circulação desse vírus. E também já ficou claro, várias entrevistas aqui que a gente fez na Jovem Pan, que novas variantes vão surgir de tempos em tempos, e a tendência é que essas variantes sejam mais infecciosas, mas menos letais. Então, isso para mim é puro pânico. E claro, quem tem negócios aí, quem tem pessoal de bares, né, restaurantes, turismo, fica desesperado, porque realmente isso vai impactar a economia e muito se essas medidas forem colocadas em prática. Felipe Bueno, sua opinião, é pânico ou é precaução de quem assistiu recentemente, infelizmente, num passado muito próximo, um grande número de mortes e não quer ver ou pagar para ver o mesmo acontecer? Eu concordo com o Pousonoff, boa tarde a todos, né, que esses 600 mil óbitos servem como aviso, com todo respeito aos familiares e às pessoas que morreram, servem como aviso. Aviso de que tratar uma questão como essa com antecipação é muito mais inteligente que correr atrás. Eu, sinceramente, não vejo pânico na minha bolha, podemos dizer assim. Não conversei com ninguém que estivesse desesperado, arrancando a roupa, arrancando os cabelos por causa dessa variante Ômicron. Até porque o que nós sabemos é muito pouco. E os cientistas sabem muito pouco também, né? Agora, né? Se morreram 600 mil pessoas no Brasil, quantas poderiam ter morrido, né? Se não houvesse o esforço de determinados governadores e determinados prefeitos para colocar a máscara na cara das pessoas obrigatoriamente, né? Para fazer o lockdown ou algo parecido com isso. Porque lockdown mesmo, né? No Brasil a gente teve muito pouco ou quase não teve. Para insistir na compra de vacinas. Então, né? Esse número 600 mil se presta a esses dois lados da interpretação. Agora, a OMS, Organização Mundial de Saúde, se pronunciou com um alerta que vale muito a pena a gente parar para pensar, já voltando para o primeiro tema, que é o tema do passaporte da vacinação, né, que é exigido, que vai ser exigido ou não aqui no Brasil. O que a OMS disse, né? Vamos pensar aqui na situação da Europa e na situação do sul do continente africano. Temos dois problemas que não estão sendo combatidos de verdade nessas duas regiões. A questão da vacinação em massa, na Europa a média é de 60%, claro, tem países com mais, países com menos, no sul da África pior ainda, né? Não se chega a 30%, e a questão dos testes, é uma questão que lá atrás foi negligenciada por muitos países, inclusive o nosso, né? Depois chegou-se até a um processo de início de testagem,
mas isso também foi varrido para baixo do tapete. Então talvez a gente não estivesse tendo essa discussão do passaporte ou do Réveillon, né? Se a vacinação fosse de fato levada a sério mundialmente, né? Aí não é só uma questão de Brasil, mas é uma questão de mundo. Então, aí, Pousonov, a gente está vendo na frase aí, TCU recomenda exigência de comprovante de vacinação. E se o governo não aceitar essa recomendação, ele tem que justificar, dar a sua justificativa em relação à postura dele. E aí eu fui buscar a função do tribunal, que é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. Aí eu pergunto a você, o Tribunal de Contas, na verdade, está fazendo um cenário, um jogo político nessa história, tentando chamar a atenção para ele por uma responsabilidade que não seria dele e sim do órgão, como, por exemplo, o Ministério da Saúde ou a própria Anvisa? Sim, estão querendo mostrar serviço. Foi o que eu disse aqui na minha primeira participação. Autoridades, aí durante toda a pandemia a gente viu autoridades de todos os escalões, até mesmo, né, o guardinha da esquina, o mitológico guardinha da esquina, aquele que representa aí quando a cadeia de poder chega e esse guardinha da esquina ele se vê munido de poder, aí é porque a sociedade já desmoronou mesmo, mas enfim, a gente viu ao longo dessa pandemia, em toda a hierarquia de poder, pessoas querendo realmente mostrar que estão fazendo algo pelo bem comum, pela saúde pública. Usa-se muito, né, essas palavras, essas expressões que são muito vagas, mas no final das contas, assim, desde o começo da pandemia, William, eu sinto um cheiro de autoritarismo no ar e também de muita arrogância, e até por parte dos cientistas, né? Que, como bem disse o Felipe, a ciência não sabe muita coisa. A ciência não sabe muita coisa, não é sobre só essa variante Ômicron, é sobre o coronavírus causador da Covid-19. É uma ignorância natural, porque é uma novidade. Só que propõe-se medidas cada vez mais autoritárias que já causaram aí muitas mortes, né, por razões secundárias. A própria OMS falava aí numa espécie de pandemia de mortos por fome por conta dessas medidas todas restritivas que, assim, eu discordo respeitosamente de você, Felipe. Eu ainda não vi nada que comprove que um lockdown realmente conseguiu poupar vidas, ou então máscaras, principalmente usadas a céu aberto. Isso também os cientistas vêm dizendo, mas sempre eles dizem com essa relutância, né, para não permitir que as pessoas, de repente, se descuidem totalmente, mas os cientistas aí também dizem que máscara ao ar livre é simplesmente sinalização da virtude. E do lado das autoridades, poder de controle. No caso do TCU é isso, William. O TCU está agindo politicamente, está querendo aparecer.